pessoal, tudo bem? Bom dia, Tiago Pimenta em mais uma aula de História. Bom dia, sétimo ano. Ah, Hoje nós vamos continuar a aula que começamos na semana passada, que é sobre modernidade. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas coisas que aconteceram na história antes de entrarmos no período medieval, ou no período moderno. Agora, para a gente entender o que é isso, só para recapitular, já passei isso para vocês no ano passado, mas para a gente recapitular, a história ela foi dividida em períodos para melhor facilitar o conhecimento das sociedades, né, dos fatos que aconteceram. Então, para facilitar, a história ela foi dividida em 5 períodos: pré-história, história antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Então, nós estamos entrando para conhecer a Idade Moderna, né? O que aconteceu na Idade Moderna, que se iniciou em 1453, né? Com a conquista de Constantinopla pelos turcos, é uma cidade que hoje chama-se Istambul. Então, em 1453, ela foi conquistada pelos turcos e aí nós iniciamos a Idade Moderna, né? Mas o que acontece? Então, a Idade Moderna ela vai de 53 até 1789, que é quando tem a Revolução Francesa, né? Então, dentro desse período aqui, vai surgir a imprensa, vamos ter o renascimento e vamos ter o surgimento do sistema econômico que vivemos até hoje, que é o capitalismo. Então é isso que nós estudaremos aqui, nesse breve período aqui da Idade Moderna. Mas antes nós vamos falar um pouco sobre a crise na Idade Média, que foi 1000 anos, né? A Idade Média durou de 476 até 1453, 1000 anos. Então nós vamos falar um pouco sobre esse período aqui para entrar na Idade Moderna. A Idade Média, ou período medieval, ou antigamente era chamado também de Idade das Trevas. Então olha só, pessoal. A partir do século XI, ocorreram algumas mudanças na Europa, que acabaram levando a uma crise do sistema feudal. Que aconteceu? Olha só, teve várias inovações técnicas, que é o uso do arado de ferro, a charrua, substituindo um arado de madeira, introdução do sistema de cultura em 3 campos, né, que é a rotação trienal. Vocês aí que trabalham com fazenda, entendem um pouco. O que é essa rotação em 3 campos? Você cria 3... Você reparte a sua terra em 3 estruturas, em 3 blocos. Pode ser quadrado também, né? Só para exemplificar. Então, num período você planta determinado cultivo aqui, em outro aqui, e nesse outro aqui você deixa a terra descansando. E assim você vai fazendo essa rotação aqui. Para que serve isso? Para não desgastar a terra. Então, isso iniciou-se no período, no período medieval, né? Essa rotação trienal do campo. E isso fazia com que a terra produzisse mais, né, aguentasse mais as plantações. Isso fez com que houvesse maior quantidade de cultivo de alimentos, né? A sociedade, os povos começaram a ser mais bem alimentados. Utilização do cavalo para puxar o arado. Antes era entrelado pelo peito e passou a ser pelo pescoço, o que aumentava o rendimento e resistência. Aprimoramento e difusão dos moinhos acionados pela força do vento ou da água. Então aqui tem uma charrua, né? Aqui aqui está mostrando a rotação trienal, né? A, B, C, D, tá vendo? A, B, C, A, B, C. O primeiro cultivo é o trigo, o segundo cultivo é outro cereal, né? E esse terceiro aqui é o descanso, conforme eu falei para vocês. E aí vai fazendo a rotação, entendeu? Cada 3 anos a terra descansa, só porque a cada ano você muda o cultivo, né? O tipo de produto que vai ser plantado. Isso foi uma revolução, viu,
as formas de plantação. Porque hoje a gente vê a plantação, você acha que é tudo muito simples, né? Que é tudo muito óbvio. Mas para se chegar ao modelo de plantação de cultivo que temos hoje, isso foi um processo milenar, isso levou milhares de anos de observação até se chegar ao que temos hoje. Então aqui tem um moinho, né, que faz com vento, né, ele gira e faz girar engrenagens, né, dentro do moinho. Acredito que muitos alunos têm um moinho em casa, né? Seja até para fazer cortar cana, fazer garapa, enfim. Teve mudanças na Europa, né? Detalhe, quando nós falamos de modernidade, né, nesse estudo que nós estamos fazendo, nós estamos trabalhando o continente europeu, viu? Então estamos lá na sociedade europeia. O que aconteceu? Quando falamos dessa crise do feudalismo, então está sendo retratado o que aconteceu na Europa. Em outros lugares aconteceram fatos diferentes. Então, conforme eu estava falando, isso que nós estamos falando aqui é relacionado ao continente europeu. Então, o que acontece? Essas mudanças causaram um aumento da produção de alimentos e isso acabou contribuindo para o crescimento da população, né? E revigorando as cidades, ou seja, aumentando as cidades. Lembrando que o período medieval ele é caracterizado pela um período que as pessoas saíram das cidades, porque estava tendo muitos saques, violências, né? Invasão de outros povos, e essas pessoas começaram a migrar para as fazendas, onde foram se desenvolvendo os feudos, onde tinha o suzerano, o vassalo. E o que acontece? Houve também aí um aumento da oferta de alimentos, né? Que permitiu que muitos camponeses deixassem o campo em busca de outros meios de vida nas cidades, já que não havia mais necessidade de tanta gente trabalhando na agricultura. Então, só para visualização, né, dos continentes, aqui está a Ásia, né, pega aqui o Oriente Médio também, desculpa, África, Oceania e América. Mas quando nós estamos tratando desse período moderno, a gente está trabalhando a Europa, tá? Que é esse continente aqui. Claro que vai ter relações com outros povos posteriormente, né? Nas grandes navegações, né? Vai ter relação aqui com o descobrimento do Brasil, descobrimento de algumas rotas comerciais para a Ásia. Então essa é a visão do mapa mundi. E nós estamos estudando aqui, tá bom? Vou colocar esse reloginho para cá. Então, essa é uma visão de uma cidade na Europa medieval. Bom, então, você consegue visualizar daí o continente europeu, ó, tá vendo? Que é essa mesma visualização aqui, ó. Aqui está a Itália, aqui tem Espanha, mais ao sul, e Portugal aqui ao norte, né? Então essa é a visão aqui daquele mapa, ó, uma pequena parte dele. Certo? Olha só. Viu aqui, ó, que eu mostrei? Itália, aqui Espanha, em cima Portugal. Então aqui está mostrando as diversas rotas comerciais que existiam, né? A maioria delas eram estabelecidas aqui no mar Mediterrâneo. Veja que tem várias rotas que passam pelo mar Mediterrâneo. Por isso que depois vai vir as navegações, as grandes navegações, as quais o Brasil foi descoberto. Porque essas rotas aqui, elas já tinham proprietários, já tinham grupos financeiros que já eram proprietários mesmo dessa rota, que eles ficavam aqui em Veneza, na Itália. E os turcos, né, eles dominavam toda a rota comercial mediterrânea. Então outros países começaram a buscar outras rotas, é o que a gente vai ver posteriormente, que eles vão entrar aqui pelo mar Atlântico,
o Oceano Atlântico e vão fazer um contorno com a África para tentar chegar à Ásia por outra rota. Mas isso nós vamos ver um pouco mais à frente. Então, a partir do século XI, as atividades comerciais tiveram um grande desenvolvimento na Europa Ocidental. As feiras medievais. As feiras medievais duravam de 15 a 60 dias e aconteciam uma ou duas vezes por ano, reunindo mercadores de várias partes do mundo. Então, essas feiras que nós temos hoje, aqui em Jaraguá tem muitas, quase todos os dias tem feiras. A ideia dessas feiras iniciou há 500 a 1000 anos atrás. Muitas vezes achamos que isso é uma coisa nova, né? Mas não é. As feiras são muito antigas, tá vendo? O pessoal aqui, o formato delas é até parecido com o que acontece hoje. O que aconteceu com essas feiras? À medida que a agricultura foi melhorando, a forma de cultivo, de plantação, que foi sobrando excedente, esse excedente começou a ser vendido nas cidades que foram se revigorando, foram desenvolvendo novamente. Então, só porque elas duravam de 15 a 60 dias, né? E aconteciam de uma a duas vezes por ano, né? Hoje nós temos feiras que acontecem praticamente diariamente, pelo fato da facilidade de se obter os alimentos para vender. Acredito que a maioria dos alimentos vendidos nas feiras são obtidos lá no Ceasa de Anápolis, por isso que é mais fácil ter feiras todos os dias. Corporações de ofício. Nas cidades medievais, a pessoa só podia trabalhar se pertencesse a uma corporação de ofício. O que é isso? Essa corporação é uma associação de profissionais do mesmo ramo de atividade. Ou seja, se fosse nos dias de hoje, né, teria uma associação de pedreiros e você entraria nessa associação e aí você ia aprender o ofício de pedreiro. Você teria uma associação de mecânico, nos dias de hoje, né? Estou dando exemplo como nos dias de hoje. Naquela época eram profissões mais relacionadas à sapataria, a ferragens, eram profissões nesse sentido, tecelagem, né? Costura de roupas, né? Enfim, era mais relacionado a esse fim. Então eram as corporações de ofício. E é nesse período aí que começa a formar também a burguesia, né? O desenvolvimento do comércio na Europa provocou a formação de cidades e o crescimento de outras que já existiam. As cidades eram inicialmente conhecidas como burgos e seus habitantes formaram um novo grupo social, a burguesia. Então veja como um fato foi levando a outro, né? Primeiro nós vimos que teve um desenvolvimento de equipamentos para a agricultura, como a charrua, desenvolvimento de moinhos, a questão da separação trienal dos campos. Isso tudo fez melhorar a produção dos alimentos. Melhorando a produção dos alimentos, começou a ter um excedente. Esse excedente começou a ser vendido pelos burgueses, que começaram a levar esse excedente para as cidades, formando aquelas pequenas feiras. Aquelas pequenas feiras foram gerando muito dinheiro e foram desenvolvendo as cidades. Foram desenvolvendo as cidades que já existiam e criando-se novas cidades, né? Então esses burgueses nada mais são do que comerciantes, que comercializavam os produtos excedentes do campo e posteriormente foram desenvolvendo outros produtos dentro das cidades. Nesse período também medieval temos as cruzadas, né? As cruzadas foram expedições militares e religiosas que entre os séculos 16 e 13 se dirigiram para o Oriente para combater os muçulmanos. O objetivo principal das cruzadas era reconquistar Jerusalém, Terra Santa. Eu tenho certeza que vocês já assistiram vários filmes que falam sobre as cruzadas. Tem os soldados com a cruz no peito. Mas muitas vezes a gente não entende direito o que foi isso. Mais para frente nós vamos estudar sobre as cruzadas. Mas só para deixar vocês mais antenados sobre esse assunto, um pouco mais curiosos,
As cruzadas foram um acontecimento que envolveu vários países. Você se lembra que o Jesus Cristo nasceu há 2020 anos atrás, né? Nosso calendário ele tem relação com o nascimento de Jesus Cristo, no calendário que nós seguimos. Então o que acontece? O cristianismo, Jesus nasce aqui em Belém, né? E o cristianismo ele se espalha por toda a Europa, né? Várias partes do mundo. Ele sai aqui da Ásia e se espalha por várias localidades, né? Depois que o Império, lembrando que nesse período o Império Romano ele que controlava várias regiões do planeta, inclusive aqui onde hoje nós conhecemos por Ásia, onde está o país de Israel, onde Jesus Cristo nasceu. Então o que acontece? Na religião desses países, desses povos, era um cristianismo. Só que o que acontece? Lá no século VI surgiu uma religião na Ásia, na Palestina, chamada islamismo. E as pessoas que seguiam o islamismo, eles foram conquistando várias terras, assim como os romanos fizeram. Eles foram conquistando muitas terras, de pouco a pouco, e com o passar do tempo, eles conquistaram Jerusalém, eles conquistaram a cidade onde Jesus nasceu, o país onde Jesus nasceu. Conquistando essa cidade, eles proibiram a vinda de pessoas, de peregrinos, para visitar, para conhecer a cidade. E isso gerou guerras, né, que foi as cruzadas. Então, as cruzadas foi um movimento que tinha como principal objetivo recuperar ou tomar de volta a cidade, o país, Israel, das mãos dos muçulmanos, que era uma nova religião. Para vocês terem uma ideia, a religião muçulmana ela avançou tanto que eles conquistaram aqui grande parte do norte da África, do continente africano. Eles conquistaram aqui Lisboa, Portugal, essa parte aqui do continente europeu, Lisboa, onde hoje é Espanha e Portugal, foram conquistados por os muçulmanos. Só depois de muitos anos eles foram expulsos. Mas tudo isso foi conquistado pelos muçulmanos. Então, as cruzadas nada mais são do que essa tentativa de recuperar Jerusalém, recuperar Israel de volta para a posse da igreja, posse ou controle da igreja católica. Isso foi as cruzadas. Então, tiveram várias cruzadas, a cruzada de 1096 a 99, a segunda cruzada de 1147 a 1149, terceira cruzada. Houve momentos que eles tomaram nessas cruzadas, eles conquistaram na guerra, tomaram de volta Jerusalém, Israel. Depois eles perderam de novo em novas guerras, né? Enfim. Então, foram várias cruzadas, tá vendo? Temos aqui até a 8ª cruzada. Tudo bem? E uma coisa muito importante que aconteceu foi que quando os soldados, né, saíam daqui da Europa e vinham para cá, para os países árabes, né, houve uma grande troca, como eu posso dizer, uma troca cultural, porque a cultura que existia aqui nos países árabes, nos países muçulmanos, eram bem diferentes do que existiam aqui. Os árabes eles estavam mais desenvolvidos na medicina, no comércio, em várias tecnologias, eles estavam bem à frente dos europeus. Então, à medida que os soldados tinham contato com esses povos aqui, eles levavam essas culturas para a Europa, esse jeito diferente que os árabes tinham. E isso trouxe grandes transformações na Europa, muitas transformações. Então, olha só, as cruzadas, esse aqui com o símbolo da cruz, tá vendo? Soldados, né? Aqui estou mostrando soldados.
Então, olha só, as consequências das cruzadas. Reconquistaram Jerusalém, mas os muçulmanos retomaram o domínio na segunda metade do século XIII, conforme eu falei. Enfraquecimento do sistema feudal, porque eles viram uma cultura diferente, eles viram um modo diferente de organização da sociedade nesse movimento das cruzadas. Aumento do comércio entre Oriente e Ocidente, ampliação da participação dos europeus no rico comércio de especiarias do Mediterrâneo. Especiarias, pessoal, são cravos, canela, noz moscada, pimentas, tudo isso são especiarias. Nós vamos ver isso um pouco à frente. Enfraquecimento da nobreza que se endividou montando as cruzadas. Então, a crise do século XIV. Entre o século V e XIII, a Europa prosperou devido ao crescimento da população e das cidades. Mas a partir do século XIV iniciou-se uma crise prolongada, marcada por fome, doenças e revoltas sociais. A peste negra. As condições de higiene na Europa eram péssimas. O lixo das casas era lançado nas ruas. Então, naquele período não tinha o sistema de colocar o lixo no cestinho e vir um lixeiro, apanhar seu lixo, né? E levar embora. Não tinha fossa, não tinha sistema de esgoto. Então, as condições das cidades eram extremamente sujas. Quando você tem um lugar que é muito sujo, é propício a ter muitas doenças. Muitas doenças. Inclusive, para você ver, um problema que a gente tem muito grave, que se deve muito por causa da sujeira, né, é a dengue. A dengue ela tem esse surto enorme, porque as pessoas deixam pneus que enchem de água, deixam vasos e várias outras coisas que facilita a proliferação da dengue. A gente vê que tem época aí que tem surtos e surtos de dengue, muita dengue, por causa de falta de higiene da própria sociedade. Então, tudo isso contribuiu para que uma terrível epidemia de peste atingisse todo o território europeu, que é a peste negra. A peste negra era provocada por uma bactéria transmitida por pulgas que picavam os ratos e depois os seres humanos. Foi trazida para a Europa por navios vindo do Oriente e matou cerca de 25 milhões de pessoas. 1/3 da população da Europa na época. 1/3. Então, nessa época, na Europa, tinha 75 milhões de pessoas. De 75 milhões de pessoas, 25 milhões de pessoas morreram. Ficou só 50 milhões. Imagina o tanto que essas pessoas ficaram assustadas, com medo. Hoje a gente está tendo um surto de Covid-19. Então, vocês conseguem perceber o medo que as pessoas têm de morrer por causa da Covid-19. Observam tanto que o mundo mudou depois da Covid-19. E é uma doença que, em termos de morte, ela não representa nem 1%. Eu não estou falando 1% das pessoas que pegaram, né? A Covid, acredito que ela mata em torno de 1 a 2% das pessoas que pegam ela, né? Que pegam, né? Então, agora, se você for considerar de todo o Brasil, por exemplo, de porcentagem, morrem muito pouco, é 0,00000, né? Se for considerar a quantidade de pessoas que tem. Agora, a peste negra não. A peste negra, ela matava quase todo mundo que pegava ela. Era praticamente morte certa. Tanto é que 1/3 da população faleceu. 1/3 da população morreu. Para vocês verem que doenças graves, né, elas sempre tiveram na história da humanidade. Sempre tiveram. Então, a peste negra na Europa, a propagação da peste negra na Europa. Então, um mapa aqui. Nossa, como que ela foi? Onde está mais as cores mais escuras foi onde teve mais casos, né? Tivemos também na Idade Média a Guerra dos 100 Anos, foi um conflito entre França e Inglaterra motivado por disputas políticas e econômicas. Ocorreu em 1337, 1453. Fala-se de Guerra de 100 Anos, mas ela foi um pouco mais de 100 anos, 100 e poucos anos, né? Alterando o período de combates e tréguas. Aqui tem uma personagem muito famosa que é a Joana d'Arc.
muito conhecida nesse evento, que foi a Guerra dos 100 Anos. Guerra dos 100 Anos, Joana d'Arc, tá aí ela, uma foto simbólica dela. Várias revoltas também ocorreram, né, por causa das condições de vida precárias para os que sobreviviam à peste. Muitos nobres congelaram salários e aumentaram o valor das prestações devidas pelos servos. Isso provocou inúmeras insurreições camponesas. Então, um retrato aqui mostrando guerras, pessoas morrendo, né? As revoltas camponesas. Então, a partir dessas revoltas, a partir das mortes, começou a ter mudanças sociais nessa estrutura que foi a Idade Média, período medieval. Então, o clero perdeu parte dos seus poderes. O clero são as pessoas relacionadas à igreja, tá? Padres, todo mundo, papa, monges, né? Enfim, todo mundo que tem alguma relação com a igreja. O clero perdeu parte dos seus poderes, pois estava menos ligado à aristocracia, ou seja, às pessoas ricas. A nobreza perdeu parte de suas terras e teve seu poder diminuído. Os camponeses conseguiram suas próprias terras e se livraram da servidão. A burguesia foi se fortalecendo e passou a influenciar cada vez mais o governo das cidades e a administração real. Então é aqui que começa a passar, a sair do período medieval e começamos a entrar no período moderno. Aí a ascensão da burguesia, os burgueses, mercadores das cidades lucravam com a inflação, pois seus produtos agora estavam em alta, enquanto salários, aluguéis e arrendamentos tinham seus valores depreciados. Muitos burgueses enriqueceram e casaram-se com filhas de famílias de nobres, empobrecidos. Era sinal claro da ascensão da burguesia e da lenta, mas irreversível decadência da nobreza. Representação da burguesia, forma que eles se vestiam, as suas vestimentas. Beleza, pessoal? É isso, tá? A aula de hoje é isso. Eu quero pedir vocês, não sei se vocês estão com os livros de vocês, mas me informem se já pegaram um livro do 7º ano, o Alfred Boulos, né, História, Sociedade e Cidadania. Então, se já tiverem com o livro, eu quero que vocês façam a leitura do livro da página 46 até a página 59, tá? E aí tem um exercício na página 60 e 61, façam eles também, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e fiquem com Deus. Obrigado pela atenção. Até mais.